Louvado seja Deus por você estar aqui nesta noite para junto a gente meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Irmão, abrem a Bíblia de vocês, quem trouxe, em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, e a gente vamos aqui ver um pouquinho do relato que Deus, Atos capítulo 10, seja bem-vindo. Chegaram bem na hora. Boa noite. Vocês que estão chegando agora, abrem a Bíblia de vocês no livro de Atos capítulo 10, para a gente meditar aqui um pouquinho na vida de um homem que viveu nos princípios, viveu fazendo a vontade de Deus. Atos capítulo 10, ao você encontrar, feche seus olhos para elevar uma oração ao nosso Deus. Santo Deus, bendito eterno Pai, na Tua presença nos encontramos diante de Ti. Pai Santo, queremos Te agradecer porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Neste momento eu abri a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz e que o Senhor Deus abençoe cada família que aqui chegou e que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações. Permaneça conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, Atos capítulo 9, capítulo 10, desculpa, nos fala de um homem chamado Cornélio. De acordo com a Bíblia, ele era um centurião, ele era um chefe, ele era tipo um coronel, se fosse hoje nos nossos dias. E no capítulo 10, verso de 1 em diante, diz assim: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Verso 5: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deve fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e havendo contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora 6, e tendo fome quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e viu ao céu aberto um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda.
Pedro, pela segunda vez, lhe falou a voz: não chame do comum ao que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes e logo foi o objeto recolhido ao céu. Amém? Irmão, é interessante que a Bíblia relata que este jovem chamado Cornélio, ele vivia em Cesareia. Cesareia era uma cidade ali perto de Belém, perto ali de Jope, aonde Jesus passou por algumas vezes. E a Bíblia relata que existia um homem ali, e esse homem, ele era piedoso. Se vocês verem no versículo 2, ele era temente a Deus com toda a sua casa, e o que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmão, a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo. E a Bíblia fala que Cornélio era um homem que ele dava esmola, ele ajudava as pessoas. Irmão, às vezes a gente percebe que tem tanta gente aí fora necessitada, tem tanta gente aí precisada, e a gente percebe que, claro que nós não temos condição financeira de ajudar uma cidade dessa, mas a gente percebe, por esse homem ter sido piedoso e temente a Deus, a Bíblia relata que Deus enviou um anjo do céu, um anjo veio e agora ele começou ali a conversar com Cornélio. E a Bíblia relata que aquele anjo disse: Cornélio, as tuas orações foi ouvida, e subiu até diante do trono de Deus. E é interessante, irmão, que a gente percebe o quê? Que hoje, no nosso mundo em que nós vivemos, a gente precisamos ser como Cornélio. A gente precisamos ser temente a Deus. Por quê? Porque numa época que nós estamos vivendo, neste mundo, cada dia mais, a Bíblia diz: por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Então Deus espera que eu e você buscamos a Deus a cada dia. Irmão, porque lá fora, infelizmente, a gente estamos cada dia mais vendo os acontecimentos, não só no mundo, mas ao nosso redor, em nossa cidade. E eu não posso deixar, meus irmãos, de dizer para vocês que cada dia mais, antes de Jesus voltar, a gente vamos ter cada dia tempos mais turbulentos. Vamos ter dias mais, porque a Bíblia diz lá em Mateus 24 que isso tudo que está acontecendo é só o princípio das dores, né? E a gente olhando para a vida de Cornélio, a gente vendo o quê? Que Cornélio, por ser um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que ajudava as pessoas ao seu redor, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para ir até lá. E se vocês verem no versículo 5 e 6, diz assim: o anjo dizendo para Cornélio: agora, pois, envia um homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica à beira-mar, e ele te dirá o que deve fazer. Aí, nesse relato, a Bíblia relata que Pedro, ele estava ali na hora do almoço, e Pedro agora
estava preparando algum alimento para se alimentar. Mas a Bíblia relata que de repente Pedro teve um êxtase ou uma visão, e de repente um lençol veio baixando do céu. E a Bíblia relata que nesse lençol, o que acontecia? Tinha todo tipo de animais. Todo tipo de animais quadrúpedes. Animais quadrúpedes é aqueles que têm 4 pernas, né? Então a Bíblia diz que Pedro viu aquilo e uma voz disse para Pedro: Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: Senhor, ele diz: nunca entrou nada impuro na minha boca. Mas a voz diz: o que eu purifiquei, não considere comum. E diz, irmão, relata aqui que aquela voz falou 2 vezes, e o que aconteceu? E Pedro, aquela voz falou 2 vezes, e Pedro, ele então, quando ouviu aquilo, ele pegou e aquele lençol foi recolhido. Aquele lençol, ele foi elevado para o céu. E a Bíblia relata, irmão, que passou pouco tempo, alguém chegou na casa de Pedro chamando por ele. E diz o relato, meus irmãos, que quando Pedro viu alguém chamando, antes de alguém chamar, a Bíblia diz que o Espírito Santo diz para Pedro: Pedro, está chegando alguém aí, e essas pessoas, ela veio buscar para que você fosse até ele. E diz o relato que quando aquelas pessoas bateram ali, Pedro já estava ciente. E aquelas 2 pessoas que chegou disse: a gente estamos procurando por Pedro. Aí Pedro disse: sou eu. E ali agora aqueles homens começaram a, como é que se diz, a conversar com Pedro. Com licença, só um minutinho. Então, irmãos, a gente vê que então quando aqueles homens chegaram ali, eles então agora começaram a conversar com Pedro. E Pedro agora já estava ciente. E para você ver, quando a gente vamos buscar o versículo 44, Atos 10, capítulo 10, verso 44, diz assim: enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque eu ouvia falar em língua e magnificar a Deus. Verso 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado este que também, como nós receberam o Espírito Santo? Verso 48. Mandou, pois, que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Irmãos, é interessante que a gente percebe que essa visão que Pedro teve, ela estava relacionada com esse povo gentil. Cornélio foi um deles que, quando o anjo apareceu para Cornélio, que mandou algumas das pessoas na casa de Pedro, então Pedro sabia que aquele povo, mesmo que eles ainda não tinham todo o conhecimento, mas a Bíblia relata que aquele povo
eles eram merecedores do sacrifício de Cristo. E para vocês verem, quando Cornélio chegou ali, que Pedro chegou ali, a Bíblia relata que Cornélio já se ajoelhou nos pés de Pedro, mas Pedro disse: levanta-te, porque eu também sou homem. E naquele momento Pedro agora começou ali a conversar com ele, e a Bíblia relata que todos eles ali aceitaram Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos eles que estavam ali. E diz a Bíblia que eles começaram a falar em língua, não em línguas estranhas, mas em línguas estrangeiras, e glorificava o nome de Deus. Irmão, é interessante que aqui no livro Atos dos Apóstolos, nos conta um pouquinho da história de Pedro ao encontrar esse povo. Foi quando Pedro ainda se encontrava em Jope que ele foi chamado por Deus para levar o evangelho a Cornélio em Cesareia. Cornélio era um centurião romano, era homem rico e de nobre nascimento, e o seu cargo era de confiança e honra, gentil de nascimento, ensino e educação. Pelo contato com os judeus, adquiriu conhecimento de Deus e o adorava com o coração verdadeiro, mostrando sinceridade de sua fé pela compaixão para com os pobres. Era conhecido longe e perto pela sua beneficência, e sua vida reta o fazia de boa reputação entre os judeus e os gentios. Sua influência era uma bênção a todos que com ele entravam em contato. O relato inspirado descreve como um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmão, quando a Bíblia fala que alguém é piedoso, que alguém é temente a Deus, e tudo isso você pode acreditar, porque a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. A Bíblia, irmão, ela foi escrita por homem, mas não foram homem qualquer tipo de homem, mas a Bíblia diz que era homem cheio do Espírito Santo, era homem que temia a Deus, e tudo que eles relatou, eles falaram inspirado pelo poder do Espírito Santo. E aqui diz assim: crendo em Deus como Criador do céu e da terra, Cornélio o reverenciava, reconhecia sua autoridade e procurava seu conselho em todos os negócios da vida. Era fiel a Jeová em sua vida doméstica e em seus deveres oficiais. Ergueram em seu lar o altar de Deus, por não ousava efetuar seus planos ou encarar suas responsabilidades sem o auxílio divino. Irmão, hoje também Deus espera que a gente seja como Cornélio, que a gente seja temente, que a gente reverencie a Deus, porque Ele é Criador, mantenedor, e Ele é o nosso Salvador. E para concluir, nos diz assim: envia homem a Jope e manda chamar Simão. Assim Deus deu prova de sua atenção para com o ministério evangélico e sua igreja organizada. O anjo não foi incumbido de contar a Cornélio a história da cruz, um homem sujeito à fragilidade e tentações humanas. Como centurião deveria ser aquele que lhe contaria a respeito do Salvador crucificado e ressuscitado. Então Pedro foi enviado por Deus para levar essa mensagem a Cornélio e a sua família. E Deus não escolhe como seu representante entre os homens anjos que jamais caíram,
mas seres humanos, homens de paixões idênticas às daquele a quem busca salvar, Cristo se revestiu da forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador divino era necessário para trazer a salvação ao mundo, e a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecida as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém? Irmão, Deus poderia ter enviado os anjos para trazer a mensagem para todo este mundo. Se os anjos viessem aqui, em menos de um dia, eles pregavam o Evangelho em toda a terra. Mas a Bíblia diz que Deus não escolheu anjos que nunca caíram, mas Deus escolheu seres humanos como nós, para levar essa mensagem a essas pessoas aí fora. Irmão, eu sei que não é fácil. Hoje, para a gente pregar o Evangelho aí fora, é muito difícil, porque as pessoas não querem, as pessoas rejeitam. A Bíblia diz do mesmo jeito que foi na época de Noé, vai ser na volta do Filho do Homem, na volta de Cristo. Um pouco antes, o mundo vai estar idêntico ao povo antediluviano. Do mesmo jeito que eles rejeitaram a misericórdia, o amor, a graça de Deus, os seres humanos dessa geração vai estar rejeitando da mesma forma, da mesma maneira. Por isso, meus irmãos, hoje Deus chama a mim e você para pregar o Evangelho. Talvez você diz: mas eu não sou capaz, eu não tenho tanto conhecimento. Mas, irmão, não é nós que falamos, mas a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que habita em nós, faz com que a gente leve a mensagem de salvação. Meus amados irmãos, Deus mais uma vez, Ele disse aqui em Mateus, em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Essa é a mensagem que a gente deve dizer para o mundo: que Jesus está voltando, que eles têm que se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Jesus, que Ele é rico, é misericordioso, é rico em perdoar. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a mim e a você e a cada um de nós. Que nós possamos, assim como Cornélio, um homem que amava a Deus, que fazia a vontade de Deus, Deus enviou um anjo para lhe mostrar o que ele deveria fazer. Da mesma forma, Deus tem milhares de anjos que cuidam da gente, milhares de anjos que estão ao nosso redor, cuidando, nos livrando de todos os males. Com certeza, meus irmãos, não importa a luta que você está enfrentando, não importa a dificuldade, mas Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas, mesmo com luta, com problema. Mas Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé e que nós possamos, enquanto estiver vivo, fazer a obra do Senhor, porque Jesus, Ele está voltando. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma pequena prece e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Oremos ao nosso Deus. Misericordioso Deus, bendito Pai, neste momento, Senhor, na Tua santa presença, nos colocamos diante de Ti. Santo Deus, graças Te damos porque nos concedeste mais um dia de vida, e louvado seja Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai Santo, Te agradecemos, Senhor, porque
Este mundo está chegando ao final. Te agradecemos, Senhor, porque este mundo, Senhor, está terminando. E louvado seja Deus, porque o Senhor disse na Tua palavra que vai fazer um novo céu e uma nova terra. Pai Santo, prepare-nos, Senhor, para esse grande evento da volta de Cristo. Senhor, sabemos que cada dia é uma oportunidade de falar para os nossos amigos, familiares, que o Senhor está voltando. Pai poderoso, nas Tuas santas mãos, ó Deus, queremos nos colocar cada um de nós. Meu Deus, aqui está a família de Giliade, a sua esposa. Colocamos ele nas Tuas santas mãos, ó Deus, e que o Senhor abençoa eles nessa semana de uma forma especial. Pai Santo, que esse casal, ó Deus, seja um instrumento nas Tuas mãos e que eles possam também, Senhor, não perder mais tempo e buscar logo, Senhor, o batismo para, Senhor, fazer parte do povo de Deus. Pai poderoso, também abençoa o Teu servo, irmão Francisco, que está aqui hoje conosco. O Senhor sabe quais são as lutas que ele está enfrentando, Senhor. Passando por um problema, Senhor, de enfermidade na sua vida. Mas o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Elias. Pai poderoso, nas Tuas santas mãos, nos colocamos ele, Senhor, com toda a sua família. O Senhor sabe, ó Deus, que a esposa dele também, ó Deus, precisa muito, Senhor, das Tuas bênçãos, do milagre. Não só ele, mas constantemente todos os seus familiares. Pai poderoso, derrama sobre nós o poder do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, nos prepare, Senhor, para o derramamento da chuva serôdia, para que possamos dar esse alto clamor com fervor, com glória, com o poder do alto do céu. Pai poderoso, permaneça conosco, permaneça com a Tua igreja, fortalece a nossa fé e nos prepara, Senhor, para os próximos eventos, para estarmos prontos para a breve volta de Jesus. Pai poderoso, leve em paz para os nossos lares, nos traz nas quarta-feiras, se for da Tua vontade. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. E quarta-feira, se for da vontade de Deus, estaremos aqui para mais um culto. Que Deus nos abençoe.